Olá, amigos. Vamos dar sequência ao treinamento de análise de riscos. Vamos falar agora sobre o efeito Blieve, efeito relacionado à explosão por expansão de vapor de líquido em ebulição, gerando ondas de sobrepressão e projeção de fragmentos. Se o líquido for inflamável, haverá a ocorrência da bola de fogo. Aqui nós temos uma esfera armazenando um produto e um incêndio do lado de fora. Esse aquecimento vai fazer com que o líquido que está aqui passe a evaporar rapidamente. Isso, enquanto tiver líquido aqui, a chapa fica refrigerada. Mas à medida que o líquido vai baixando, a pressão aumenta muito e você vai ter a abertura de um dispositivo de segurança jogando essa nuvem para fora. Ela encontrando uma ignição, você vai ter uma bola de fogo, que é como nós chamamos aqui o Blieve. No caso do Blieve, a falha do equipamento pode ser decorrente de inúmeras razões. Pode ser decorrente da fragilização devido ao impacto com objetos que causam fissuras, que desenvolvem e crescem, ou como resultado da pressão interna, ou da fragilidade do material do vaso, do equipamento, ou uma junção dessas condições. Além disso, o metal do vaso também pode ser enfraquecido a um ponto no qual pode não suportar mais a pressão interna, podendo gerar fissuras. Esse enfraquecimento pode ser resultado de corrosão, sobreaquecimento interno, defeito de fabricação, etc. Nesse caso aqui, você tem um aquecimento da esfera, resultando no rompimento. De modo geral, em casos de ocorrência de Blieve, devido ao contato do recipiente com o fogo externo, a situação na figura a fragilização se dá à medida que a fase líquida da substância que está armazenada é reduzida com a vaporização. Aconteceu aqui, eu tinha o equipamento armazenando e estando no nível de aproximadamente 80% de líquido. Com o aquecimento, este líquido vaporizou e baixou bastante a parte líquida, ficando muito maior a parte gasosa. No caso de superfícies molhadas, o calor fornecido é transmitido ao líquido, elevando a temperatura do mesmo, mas mantendo a proporção metálica molhada do vaso relativamente fria, o que gera um certo equilíbrio térmico entre a parte externa e a interna do equipamento. Porém, à medida que o calor começa a ser fornecido à área não molhada, nesse caso aqui agora eu tenho fogo atingindo a área molhada e parte da área não molhada. Então aqui eu não tenho mais a troca de calor entre o líquido e o calor do fogo. Eu tenho aqui o calor batendo diretamente na zona onde eu tenho vapores de combustível. Então, à medida que o calor começa a ser fornecido à área não molhada, a temperatura da parede começa a se elevar no local. Dessa forma, vai enfraquecer o metal e levando à sua fragilização. Falha do equipamento. Como é que vai acontecer? Com a presença dessas condições, os mecanismos que seguem a ocorrência do Blieve são os seguintes. Falha do equipamento, que leva à abertura do vaso para a pressão ambiente. Depois, a mudança da fase. Quando o vaso falha, uma despressurização instantânea ocorre no líquido pressurizado dentro do vaso, fazendo o líquido passar do estado saturado para um estado superaquecido na pressão ambiente em poucos milissegundos. Formação de bolhas. Uma rápida nucleação de bolhas ocorre no líquido,
e então ocorre uma violenta expansão da mistura líquido-vapor do vaso para a atmosfera. Explosão do vaso. Com a transição de fase intensa, a expansão de vapor, tanto do líquido vaporizado quanto do vapor armazenado anteriormente, levará à explosão do recipiente. Formação da onda de pressão. Com o aumento do volume total, com a expansão de vapor, uma poderosa onda de pressão será formada e trará perigo às suas proximidades. Ruptura do vaso. Com a força da onda de pressão, o vaso irá romper de tal forma que pedaços do mesmo e fragmentos voarão para todo lado, como mísseis. Então, haverá a formação da bola de fogo ou dispersão de substância tóxica. Detalhando o texto anterior. Letra A. Fragilização do metal do vaso e aumento da pressão interna. Nesse caso aqui, eu tenho o fogo aquecendo a chapa, que vai fazer a fragilização do metal. Letra B. Falha do vaso, com despressurização e mudança brusca de fase. Quando o vaso rompeu aqui, o vaso falhou, então o que eu tenho aqui de vapor sai imediatamente e à medida que essa pressão aqui cai, mais líquido vaporiza, fazendo com que a quantidade de líquido diminua bastante. Então, se eu tenho pouco líquido, o aquecimento externo que continua vai fragilizar muito mais esse equipamento. Letra C. A explosão do vaso e lançamento de fragmentos. O que era um orifício por onde saiu a pressão se torna um orifício maior. Essa é a explosão, jogando uma nuvem, no caso de inflamáveis, para a atmosfera. A propagação das ondas de pressão e formação de bola de fogo. Como eu tenho fogo já aqui, com uma atmosfera aquecida, este vazamento, ao encontrar essa atmosfera aquecida, vai aumentar isso, gerando uma explosão. Vejamos esse vídeo de Bliv. Quando um tanque está exposto a um aquecimento constante, envolvido em fogo, o líquido nele contido forçosamente ferve ou se vaporiza, aumentando a pressão no tanque. Para evitar o excesso de pressão, a válvula de alívio é automaticamente ativada, liberando a pressão. À medida que esta é liberada, a válvula começa a se fechar. Com a continuidade do aquecimento, a pressão continua a subir, fazendo com que a válvula de alívio abra novamente. Quando as chamas entram em contato com o tanque, abaixo do nível líquido, este absorve calor, permitindo que o costado do tanque mantenha uma temperatura segura. Com a válvula de alívio funcionando sem parar, o nível do líquido cai, expondo uma área maior do tanque aos efeitos do calor. Com as chamas atuando sobre o espaço criado pela liberação dos vapores, a temperatura do costado do tanque, não resfriado pelo líquido, sobe a tal ponto, devido à pressão interna, que o metal começa a enfraquecer, cede e acaba por se romper. Quando o tanque se rompe, grandes quantidades de líquido e vapor são liberados em uma tremenda explosão. O calor irradiado é suficiente para inflamar combustíveis e causar queimaduras a grandes distâncias. Fragmentos de tanques contendo combustíveis altamente inflamáveis são verdadeiros mísseis que percorrem grandes distâncias, provocando incêndios secundários e outros danos.
E tudo acontece rápido demais. Fatores relevantes ou salvaguardas, modo de detecção. Aqui nós temos não detectável. Temos em seguida o odor. Então, o operador de campo pode sentir um vazamento através do limiar de odor do produto. O operador de campo também pode ver o vazamento. Se for um produto, se for uma situação visível. O operador da sala de controle pode verificar o sinistro através da visão. Ruído e vibrações. Alarmes. Várias situações têm alarmes para proteger. Esse alarme pode ser local ou remoto na sala de controle. Eu posso ter sistemas de controle como salvaguarda. Sistemas instrumentados de segurança. Diques de contenção. Se usa muito em tanques e vasos que armazenam produtos. Caso o vaso venha a colapsar, o fluido fica no dique de contenção. Válvulas de alívio. Válvula de alívio ou de segurança vai servir para despressurizar o equipamento em caso de aumento de pressão. Se for um recipiente que trabalha com fluido compressível, então você vai ter a válvula de pressão, uma PSV. Se for um fluido não compressível, você vai ter uma válvula de alívio. Procedimentos operacionais também são salvaguardas. Políticas de manutenção. Eu defino a minha manutenção por critério, por exemplo, categoria A, B ou C. Se for uma categoria A, eu posso definir que vai ser uma manutenção preditiva. Categoria B, manutenção preventiva. Categoria C vai ser corretiva. Então, cada um define a sua salvaguarda baseada em manutenção. E, para algumas situações, você tem detectores de gases, que vão alarmar localmente ou alarmar numa sala de controle. Aqui nós temos duas matrizes. A que fala de frequência e a de severidade. A de frequência me diz o seguinte: nível A, qual é a condição? É remoto. Existe redundância plena. Então, a possibilidade de ocorrer o sinistro é muito baixa, pois temos salvaguardas com redundância. Nível B, é improvável acontecer. Evento sob controle com a existência de meios de proteção. Por exemplo, uma válvula de segurança. Nível C, é possível. Evento teoricamente possível, porém sem registros. Quer dizer, no estudo se analisa que ele pode acontecer, porém até o momento não tem nenhum registro que tenha acontecido. Nível D, é provável. O evento já ocorreu, no mínimo uma vez. E o nível E diz que o evento é frequente. Existem registros de ocorrência com frequência. Para a severidade, se divide em 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. O nível 1 é o impacto leve. Quais são as características? Lesões leves, primeiros socorros, sem danos à propriedade, perdas não significativas na produção, sem impactos ambientais, poluição limitada à unidade ou à área da empresa. Nível 2, impacto médio, lesões com afastamento do trabalho por 15 dias, danos leves a equipamentos, redução significativa da produção, parada de dias, com algum impacto ambiental controlável pelos sistemas existentes. Fica restrito ao site, à planta. Nível 2, impacto grave.
lesões com efeitos reversíveis, danos severos a equipamentos, parada temporária e parcial de produção, semanas ou meses sem produzir. Impacto ambiental, que necessita arregimentar recursos adicionais para o seu controle, ou externo à planta. Nível 4, muito grave. Lesões irreversíveis, morte, perda total de produção, impacto ambiental irreversível e externo à planta, ao site. Aqui temos a matriz para a qualificação do risco, onde eu tenho a frequência, que nós definimos em A, B, C, D e E a severidade, que nós definimos em 4 níveis, 1, 2, 3 e 4. E a categoria do risco, nós vamos ter o 1, que é desprezível, 2, menor, 3, moderado, 4, sério, 5, crítico. Essa matriz, como as outras apresentadas, vem da FEPAM, do Manual de Análise de Riscos Industriais. Vamos ver essa matriz junto com as outras para fazer uma análise. Então, nesse caso aqui, suponha que eu tenha uma frequência de nível A, onde é remoto que aconteça o problema, pois tem uma redundância plena, e eu tenho uma severidade 1, que caso aconteça o impacto é leve, que me gera um acidente, por exemplo, só com primeiros socorros. Então, quando eu trago para a matriz, com a frequência A e a severidade 1, me dá um nível de risco 1, que é desprezível. Já se eu tiver uma condição aqui de nível E, frequente, tem registro de ocorrência com frequência. Letra E está aqui. Se a frequência for E, vai ser no mínimo o risco aqui 3, moderado. Então, vamos ver. Para ser um risco moderado, eu tenho severidade 1, com primeiros socorros. Então, como eu tenho uma severidade baixa, mais uma frequência alta, me dá uma categoria de risco moderada. Se eu tiver uma frequência alta e uma severidade alta também, eu tenho a junção da letra E com o nível 4, que me dá um risco crítico, que é o 5. E é com essa tabela que você vai fazer a qualificação do risco. Um exemplo de uma análise preliminar bem simples. Perigo. Na verdade, vamos para o exemplo, né? Fogão residencial com gás encanado. Perigo, causa, fatores relevantes e o efeito. Pequeno vazamento de gás inflamável. Qual a causa? Mangueira de gás ressecou e trincou. Ou uma conexão folgada que está com vazamento. Fatores relevantes. Atenuação. Tem uma detecção pelo olfato. Como é gás residencial, nós temos nos botijões a adição da mercaptana, que dá aquele cheiro característico do gás de cozinha GLP. Qual o efeito disso? Perda de gás, pois é um pequeno vazamento. Se é um pequeno vazamento, não vai conseguir chegar no limite de inflamabilidade do GLP. Pequeno vazamento de gás inflamável. Mangueira de gás ressecou e trincou. Conexão folgada. Atenuação, detecção pelo olfato. Um outro efeito. Se este vazamento for no ambiente mais fechado, embaixo do tanque da casa, da pia da cozinha, o que é que pode acontecer? Incêndio em nuvem, seguido de jato de fogo. Grande vazamento de gás inflamável.
A mangueira também está ressecada e partiu. Conexão folgada se soltou. Fatores relevantes: detecção pelo olfato, perda de gás, necessidade de remover os moradores, grande vazamento de gás natural, gás inflamável, mangueira de gás se partiu ou a conexão se soltou, também detecção pelo olfato. Se eu tiver uma nuvem dentro de um espaço confinado, uma cozinha, por exemplo, que não tenha ventilação, essa pessoa que está exposta vai ficar em possibilidade de morte devido à explosão da nuvem de gás confinado que entrou em contato com uma centelha. Nesse caso aqui, você pode ter também um problema respiratório, pois o GLP ele expulsa o oxigênio e você pode morrer por asfixia. Sugestões, recomendações. Sempre que as salvaguardas existentes forem incompatíveis com o nível de risco do cenário de acidente identificado, devem ser feitas recomendações para reduzir o nível de risco. Sempre que houver oportunidade de melhoria por redução do risco, da frequência, da consequência ou de ambas, sugestões ou recomendações de melhoria devem ser feitas. Recomendação importante: para elaborar uma análise preliminar de risco, é de extrema importância que a análise seja feita no local. Lá pode-se observar que o desenho está diferente do real. Isso acontece muito nas empresas. Você pega um exemplo de NR10, você tem um unifilar de um sistema elétrico, e quando você vai acompanhar o unifilar com o que está no real, está totalmente diferente. A cópia do procedimento que está no local não é a revisão mais nova. Isso também tem uma frequência absurda. A pessoa que revisa o procedimento pode estar numa sala com ar-condicionado bem confortável, revisa o documento e não passa para as pessoas serem treinadas na nova revisão. E deixa o documento simplesmente no sistema ou numa pasta. Então fica tudo muito bonito no sistema, só que no local eu tenho uma cópia desatualizada. O sistema está em condições inadequadas de manutenção. Também é algo que acontece com frequência. As nossas manutenções não recebem o investimento necessário. Então, só atuam no quebrou, conserta. Isso é manutenção corretiva, onde o ideal da manutenção é uma manutenção preditiva, que o nome já diz que ela vai predizer um problema, ou a manutenção preventiva, que é a que é baseada no tempo. Outro item, há outros sistemas próximos ao local. Então, eu lá vejo que tem outras possibilidades que podem interferir na minha análise. Para muitos especialistas, a APR, Análise Preliminar de Riscos, apresenta uma garantia inicial de 80% na redução de acidentes. E quando o sistema está implantado e operando regularmente, o resultado da diminuição de acidentes é crescente. Tem que ir ao local. Lá pode ser observado o desenho diferente, a cópia diferente, a manutenção inadequada, outros sistemas. Isso me lembra outro aspecto, que é a permissão para trabalho. Uma permissão para trabalho deve ser emitida aonde? No local. Isso também me lembra uma permissão para entrada e trabalho, a famosa PET da NR33. Ela tem que ser emitida aonde? No local. Muitos profissionais emitem a PT, a permissão de trabalho, ou a PET no birô, na sala, na mesa dele.
considerando que ele tem uma visão extraordinária do processo e mesmo sem ir lá, ele sabe que está tudo seguro ou não. Isso é absurdo. Não cometa esta falha. Se vai fazer uma análise preliminar, vá no local. Se vai emitir um APT, vá no local. Se vai emitir uma PET, vá no local. Não faça da sua sala. APP e APR, como nós falamos, tem uma garantia inicial de 80%. Quando o sistema está implantado, rodando, isso gera uma crescente neste número. 7 lições-chave para prevenir a morte de trabalhadores durante trabalhos a quente ao redor de tanques de armazenamento. Análise efetiva dos riscos envolvidos e uso de monitores de gases inflamáveis podem salvar vidas. Alternativa 1. Use alternativas. Sempre que possível, evite o trabalho a quente. Considere métodos alternativos. 2. Analise os riscos. Antes de iniciar os trabalhos a quente, realize uma análise de riscos, que identifique o escopo do serviço, os riscos potenciais e os métodos de controle dos riscos. Monitore a atmosfera. Conduza uma monitoração efetiva na área do trabalho, utilizando adequadamente um detector, oxi-explosímetro, ou, atualmente, nós usamos o multigás, que faz uma avaliação de, no mínimo, 4 gases, que são eles: monóxido de carbono, CO, H2S, que é o gás sulfídrico, O2, que é o oxigênio, e o LEO, que é o limite inferior de explosividade do combustível. Importante, calibrado antes e durante as atividades de trabalho a quente, mesmo em área onde uma atmosfera inflamável não é esperada. Teste a área. Nas áreas de trabalho onde produtos inflamáveis são armazenados e manuseados, drene e ou purgue todos os equipamentos e tubos antes de conduzir os trabalhos a quente. Quando soldando nos tanques de armazenamento ou em suas áreas circunvizinhas, teste adequadamente e, se necessário, de maneira contínua, todos os tanques ao redor e as áreas adjacentes, não apenas o tanque ou o container que está sofrendo o reparo, para a presença de gases e vapores inflamáveis, para eliminar possíveis fontes de gases e vapores. Se você estiver num trabalho de espaço confinado, NR33, é obrigatório a medição contínua do ambiente. 5. Use PT, permissão de trabalho. Assegure que um profissional qualificado com formação em segurança do trabalho, familiarizado com os riscos específicos da área, realize uma revisão e autorize todo o trabalho a quente, através da emissão de permissão de trabalho, identificando especificamente o trabalho a ser realizado e as precauções para segurança. Treine vigorosamente. Treine todas as pessoas envolvidas no trabalho a quente, incluindo os procedimentos adequados, uso adequado de detectores de gases e vapores inflamáveis, uso correto dos equipamentos de proteção individuais e coletivos e aos riscos específicos do trabalho a quente e suas medidas de controle, sempre de maneira clara e objetiva, que seja entendida por todos os trabalhadores. 7. Supervisione as empreiteiras. Forneça supervisão de segurança do trabalho
para os prestadores de serviços externos, as empreiteiras, que irão conduzir trabalhos a quente. Informe de maneira clara os trabalhadores terceirizados sobre os riscos específicos do site, da planta, da unidade, incluindo a presença de materiais inflamáveis. Lembre, o acidente ocorre onde a prevenção falha.